Na aula passada, nós iniciamos o capítulo 13 do livro do Pierre Johnson. Paramos nesse ponto aqui, fala sobre energia potencial. Alguém sabe definir o que é energia potencial? Alguém saberia me definir de forma, em poucas palavras, em face àquilo que a gente já viu? O que é que vocês acham? É uma opinião, pessoal, não precisa acertar, não. Precisa de uma opinião de vocês para a gente iniciar um conteúdo aqui. O que é que vocês acham? Ninguém vai dar um pitaco? Eu acho que posso dizer que é uma energia que é armazenada num corpo, né? Que depende da posição que ele se encontra. É algo relacionado a isso, né, Melissa? Então, você falou energia, né, armazenada no corpo, tá? É uma maneira, é uma forma de encarar energia potencial. Então, relacionada a um corpo e a posição do corpo, né, ou a deformação do corpo, né, tudo isso teria uma fonte de energia, né? Então, eu posso também encarar como esse corpo teria a possibilidade de realizar trabalho. Então, a energia potencial, para nós, será uma maneira de enxergar o trabalho possível, né, que um corpo pode realizar, seja por a sua deformação, seja por o seu deslocamento, né? Então, eu posso encarar a energia potencial como sendo o trabalho, né, para ele ir até aqui, né? Então, esse trabalho, né, eu vou deslocar num sentido contrário à força. Então, a energia potencial vai depender de uma referência, né? Ora, se eu estou aqui embaixo, né? Se eu estou aqui embaixo e quero deslocar o corpo aqui para cima, realizando o trabalho, e esse trabalho é de certa forma de certa forma negativo, né? Porque eu estou deslocando aqui para cá, eu vou ter com isso a energia potencial, né? A energia potencial nula, né? Porque o meu referencial está aqui. Agora, se eu tiver o meu referencial aqui, né? No ponto de chegada, né? A minha energia potencial será negativa, né? Será o valor dado pela força-peso e o deslocamento de esse ponto de referência até o meu ponto A2, né? Então, para a energia potencial, tem um detalhe importante. Essa referência é sempre arbitrária. Você define a referência. Eu posso colocar ela aqui, né? Ou mesmo num ponto intermediário qualquer, tá certo? Então, o trabalho, né, para ir, por exemplo, do ponto um até o ponto 2, né, se dá por quem? Ó? Por WY1 menos WY2. Né? Eu posso colocar o W em evidência, vai ficar Y1 menos Y2. Né?
Ok? Como y1 é menor do que y2, eu vou ter um valor negativo, né, de trabalho que vai ser realizado para ir desse ponto para esse ponto. Tá? Então, se eu escolho a posição final ou a posição inicial como a minha referência, o que vai mudar é apenas o sinal dessa energia. Para nós, essa quantidade aqui, ó, a gente vai chamar por definição, de energia potencial. Tá? Um WI vai ser energia potencial gravitacional que eu vou colocar numa determinada referência. Por exemplo, colocar aqui embaixo, ó, eu vou ter uma determinada energia potencial nessa posição, que é o que? W vezes Y1, tá? Nessa posição aqui, eu vou ter W, Y2, certo? Então, e a minha referência, veja que foi arbitrária, certo? Se eu colocar essa referência arbitrária em outra posição, eu vou ter o mesmo trabalho, eu vou ter a mesma variação, né? Mesmo o mesmo trabalho. Se eu colocar uma outra referência e medir a distância até os pontos, o trabalho vai ser uma expressão gráfica ou uma expressão algébrica que vai me dar o mesmo trabalho, o mesmo resultado, ok? Ou seja, essa referência aqui pouco importa para mim, né? Pouco importa. O trabalho, ele vai ser sempre independente do caminho percorrido, tá? Veja que é algo relacionado à força-peso, tá? Inerente à força-peso, ela está sempre no sentido vertical, né? Mas a gente pode extrapolar isso para outros tipos de trabalho, ou seja, outros tipos de energia potencial. Por exemplo, energia potencial elástica, tá? Independente do trabalho. É independente se eu vou por esse caminho ou por esse caminho aqui, ó. Tá? O que que eu vou pegar? Eu vou pegar essa cota e essa cota aqui. É isso que eu vou olhar, tá? A energia potencial vai ser a mesma, tá? Veja que a força-peso, né? A força-peso tem uma influência muito grande nisso, nesse resultado. Porque essa força, ela não vai mudar de direção, ela não sofre os efeitos do caminho. O caminho não altera a força-peso, de forma alguma, vai ser o mesmo. Então, isso significa que a energia potencial independe do caminho a ser seguido pelo nosso objeto, no caso, um bloquinho. E aí eu posso enfatizar ó, que o trabalho, tá certo? É dado por Fg1 menos Fg2, ou seja, energia potencial nessa posição e energia potencial nessa posição. A diferença entre eles é igual ao trabalho realizado para ir desse ponto para esse ponto, certo? E eu posso escolher qualquer referência que eu queira. Escolhe-se os dados a partir dos quais a elevação ia medida arbitrariamente, né? E VG vai ter a mesma unidade de Joule, né? Newton vezes metro. Tá? Força em Newton e o I em metro. A expressão anterior para a energia potencial de um corpo com relação à gravidade só é válida quando o peso do corpo pode ser considerado constante. Né? Para um veículo espacial, a variação da força, né, ela varia com a distância, né? Esse F aqui, ó, varia com a distância.
Para um veículo espacial, a variação da força da gravidade com a distância do centro da Terra, né, daqui a Terra, o centro dela, deve ser considerado. Então, o trabalho gravitacional no corpo orbitando na Terra é dado pela variação dessa quantidade aqui, ó. Ora, o que é essa quantidade? É a nossa energia potencial gravitacional, tá? Só que agora eu levo em consideração que a força peso varia, né, com essa força F aqui varia com a posição. Então eu posso dizer que essa essa quantidade aqui é a energia potencial gravitacional. E como eu troquei os termos, tá vendo, ó? O primeiro termo aqui está referente a essa posição, veio para cá, ó, menos GMNR1. Então, significa que se eu trocar, fica menos EV, menos, menos, já é o sinal da expressão para a energia potencial gravitacional. Tá? Eu posso lembrar que F é igual a quem? Ó? G, certo? Ou esse F aqui é o peso do objeto, tá? M, M sobre o raio ao quadrado. Tá? Aliás, o raio da Terra ao quadrado. Esse Rzinho minúsculo não. O R minúsculo é a distância da partícula até o centro de massa da Terra. Então, ele é maior do que R. R, raio da Terra. Né? E aí eu posso substituir esse F aqui é igual ao próprio peso. É como se o objeto tivesse em cima da superfície da Terra, esse F vai ser o nosso conhecido W. Né? E aí eu posso substituir essa expressão aqui, ó, G, M da Terra e M do objeto, massa do objeto, né, o objeto celeste, eu posso substituir ele por WR ao quadrado. WR ao quadrado. Tudo bem, gente, até aqui? Bom, a energia potencial elástica, ela tem esse mesmo caráter, né? Só que agora eu vou ter um kx ao quadrado. Veja que esse aqui é o trabalho, né, que eu teria por deslocar o meu objeto aqui, o meu bloquinho, numa determinada quantidade x1, tá? Onde essa linha tracejada é a minha referência. Então, o trabalho elástico, né, da força por levar da posição de equilíbrio, a posição onde tem o A0, até a posição 1, é esse termo aqui. E é justamente isso que é a energia potencial elástica, na posição 1. Já na posição 2, eu tenho, né, a mesma referência, veja que é a mesma referência, e essa aqui vai ser a nossa energia potencial gravitacional na outra posição. Né? E aí eu vou poder também aplicar o princípio de trabalho e energia, só que escrevendo trabalho e energia, só que escrevendo trabalho na forma da variação da energia potencial. Ok? Energia potencial do corpo, ó, elástico, força potencial do corpo em relação à força elástica, é dada por um meio de kx ao quadrado. Veja aqui que eu tenho duas energias potenciais elásticas na posição 1 e na posição 2. Observar que a expressão anterior para VE só é válida se
a deflexão da mola é medida de sua posição não deformada, ok? Então, isso aqui é muito importante, tá? Então, eu tenho que pegar sempre a conta partindo da posição não deformada, desse ponto aqui, ó, do gráfico, certo? Por exemplo, numa posição intermediária aqui, eu não posso, se ela já estiver deformada, né, eu não posso pegar entre x1 até o xn, não posso, x qualquer. Eu tenho que pegar também da posição de referência a zero. Então, essa é a nossa peculiaridade. Bom, as forças que a gente já apresentou, as forças mais comuns, né, as forças gravitacional, a força de uma mola, elas têm uma característica importante, elas são forças conservativas, tá? Então, o que é isso? A força relacionada à gravidade e a molas, elas são geradas a partir do potencial de energia, a partir da energia potencial. Então, imagina que eu tenho aqui, a gente já falou, né? O trabalho para ir de 1 até 2 dessa força aqui, ó. A gente falou que independe do caminho, né? Seguido, vai depender. Só vai depender de quê? Dos pontos, ó. Dos pontos de entrada, né? De início e de fim, né? Da medição. É uma integral, né? Eu vou calcular isso apenas pela posição final e a posição inicial. Não depende do caminho que eu segui. Então, isso significa, em cálculo, que a força, né, essa força aqui, ela é potencial. Né? Ela tem um potencial de energia relacionado a ela. Ora, da mesma forma que eu apresentei outro argumento, se o ponto final for coincidente com o ponto inicial, isso significa que a energia potencial, né, é nula, né? A variação da energia potencial é nula e o trabalho é nulo. Ou seja, essa força aqui sendo potencial num círculo fechado vai gerar, né, trabalho nulo, porque a variação vai ser igual a zero. E independe a forma desse caminho fechado. Independe do caminho fechado. Se terminar e começar no mesmo ponto, eu vou ter que o trabalho vai ser nulo. Porque o trabalho é uma integral de linha. Né? Então, eu consigo colocar o DU, né, um diferencial de trabalho, igual à variação de energia potencial no primeiro ponto e no segundo ponto. Só que no segundo ponto eu incrementei as coordenadas, né, em dx, dy e dz. Né? Então, para escrever isso na forma de um diferencial de energia potencial, eu tenho que inverter a ordem e colocar um sinal negativo. Né? Então, por isso que fica menos dv x, y, z. Depende do ponto que eu estiver calculando esse diferencial. Ora, o que é esse dv, né? O que é esse dv? Ele pode ser encarado como o trabalho, né? Nós já falamos disso. É o du, né? É isso aqui, fx dx, fy dy e fz dz. Então, isso é um trabalho realizado de forma infinitesimal. Já isso aqui é a derivada da função potencial. Então, se eu quero derivar com fazer a derivada, né? Eu tenho que derivar com relação a x,
derivar com relação a y e z. Então, eu escrevo dessa forma: dv dx, dx, dv dy, dy e dv dz, dz. Né? E olha, por comparação, né, eu sei que isso aqui, ó, é o produto, não? F, produto escalar F, dr. Quem é dr? É um vetor. Dx, dy e dz. Né? Esse cara aqui é o quê? Um gradiente, um vetor, né? Multiplicando o dr, dx, dy e dz. Né? Então, eu posso afirmar o seguinte, que f, né? Deixa eu colocar isso no MathType, que fica mais certinho. Olha só, fica f escalar r, tudo bem? Que é igual a du, tá certo? Escalar. E desse lado aqui, né, vai aparecer quem? Um vetor. Vou colocar ele com as três componentes. V, o gradiente de alguma coisa. X. Né? Aí eu posso trocando, ó, colocar ele aqui nessa caixinha, aplico aqui o produto escalar e vou ter o outro vetor, que é o próprio dr de novo. Né? Então, por comparação, eu chego à conclusão que f é igual a esse vetor aqui, ó. Ou seja, e esse cara é nada mais, nada menos do que menos o gradiente, né? Perdão, tem um sinal negativo aqui que eu esqueci. E aqui, ó. Então, significa que f é menos o gradiente, né? De v. Menos o gradiente de v. Isso é uma operação, um operador, né? Um operador gradiente, eu transformo um escalar, no caso, um campo escalar, num vetor. A cada ponto no espaço vai ter a sua própria energia potencial. E eu posso transformar isso num vetor chamado força, né? Conhecido como força. Então, essa força, ela tem propriedades importantes. São propriedades conservativas. É uma força conservativa. Ela é originada a partir de um potencial de energia. Potencial de uma função escalar. Bom, a gente tem agora que apresentar o conceito de conservação de energia, tá? Então, o trabalho de uma força conservativa, a gente sabe que ele é dado por a variação da energia potencial. E isso aqui é verdade sempre, né? Aqui é verdade somente quando eu tenho forças conservativas envolvidas, né? E esse termo aqui é sempre verdade, tá? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Né? Então, eu posso igualar essa expressão com essa e redistribuir os termos de tal forma que eu tenho aqui, ó, T1 mais V1 é igual a T2 mais V2. E aí, uma outra conclusão importante.
né? Se apenas existem forças conservativas no sistema, isso significa que T, a energia cinética, mais a energia potencial, ela sempre vai ser a mesma, né? Porque no instante 2, ó, T mais V2 é igual a T mais V1. Então, essa quantidade, que eu vou chamar de energia mecânica, ela se conserva, ela é constante na presença de forças conservativas. Então, não, como é que eu evitaria isso, né? Como é que eu chegaria numa situação em que o sistema não é conservativo? O que é que vocês acham? Max. E aí, Max? Repete a pergunta. Como é que eu chegaria numa situação em que a conservação de energia, né, não ocorreria? Eu acredito que quando a gente estivesse fazendo um estudo de um sistema em que houvesse algum tipo de dissipação, Verso o quê? algum tipo de dissipação de energia, Como o quê? o atrito seria um exemplo. Atrito, por exemplo. Amortecimento. Então, as forças de atrito, elas são o quê, então? Forças dissipativas. Ou mais, vou ajudar você, mais relacionada ao que está aqui em cima. A força não o quê? Uma força não conservativa. Entendi. Beleza, entendeu? Então, assim, ó, todas as forças que dependem, tá certo? Ó, dependem do caminho, dependem da posição, elas vão ser. Aliás, ela não é nem que ela depende do caminho. Se ela, se ela for gerada no potencial de energia. Essa é a definição assim, mais abrangente que eu poderia dar. Se a força ela é gerada a partir do potencial de energia, pode ser energia gravitacional, magnética, elétrica. Se for potencial, você vai ter que a força é conservativa e o seu sistema é conservativo e, portanto, isso aqui é válido, tá certo? A energia mecânica é igual a T mais V, né? E esse T mais V é constante. Por exemplo, ó, a energia aqui em 1, eu solto esse cara do equilíbrio. A energia potencial é o quê? W vezes L. Por quê? Porque eu estou colocando o meu datum, né, minha referência, aqui embaixo. Então, o trabalho que eu vou gerar, né, um trabalho potencial para ir dessa posição para essa aqui, é W vezes zero. Né, isso? E é um sinal positivo. Por quê? Porque o trabalho, né, vai ser positivo. Olha o caminho que ele vai percorrer. Ele vai fazer Y, né? Para cá. A força gravitacional também na mesma direção. Né? Então, por isso que a energia potencial é positiva. Ok? Então, aqui, se eu colocasse a referência nessa posição, eu não mudaria de sinal. Na realidade, a energia potencial ficaria nula, né? Porque a posição em A1 coincidiria com a minha referência. Então, a energia potencial seria zero, tá certo? Seria zero. Por outro lado, aqui embaixo eu teria o quê? Eu teria energia cinética e energia potencial, né? Aqui embaixo. Né? Como eu estaria descendo, o deslocamento é negativo, né? E a força também é para baixo, eu teria
aqui embaixo um trabalho a ser realizado, que aí eu coloco ele como negativo. E aí eu teria como encontrar o mesmo resultado que eu estou obtendo agora, né? O datum aqui embaixo, energia potencial gravitacional é WL, energia cinética é zero. Aqui embaixo, né? Eu digo que a energia potencial é zero e a energia cinética vai ser o que eu chamo de T2, né? E nesse caso, ó, T2 mais V2 é igual a WL, né? Foi isso aqui, ó. Porque se conserva a energia cinética e energia potencial. Então, eu só vou conseguir falar de energia potencial quando existir força conservativa, tá certo? Quando existirem mais forças no meu sistema, eu vou ter que adicionar, além da energia potencial, vou ter que adicionar o trabalho realizado pelas forças não conservativas, tá certo? Então, cuidado com isso. Cuidado com essa questão teórica, ela impacta bastante, principalmente em métodos de energia. Bom, a energia mecânica é dissipada pelo atrito em energia térmica, energia total é constante. No caso aqui foi só um texto que eu coloquei e acabei não explicando nada, né? Bom, se eu tiver forças não conservativas, essas forças não conservativas vão gerar trabalho, né? E esse trabalho, ele é um trabalho de dissipação de energia, né? Por exemplo, o atrito, você vai gera calor, gera ruído, né? Por conta dessa força de atrito. Já as forças conservativas, não, elas se conservam. Elas se conservam. Entretanto, como existe essa parcela de energia não conservativa, ela acaba por drenar o nosso sistema. Vamos tentar fazer aqui um exemplo. Fazer aqui um exemplo. Eu vou isso daqui. Vou travar, tá? Ó, eu vou. Esses aqui tem juntas, tá certo? Eu vou girar esse cara com uma determinada. Vou dar um torque, tá certo? Nesse termo aqui, que vai gerar uma aceleração constante, tá bom? E depois eu vou cessar esse torque, né? Esse cara tende a girar de forma infinita, né? Quer ver, ó? Vou colocar da seguinte forma. Não, eu travei aqui, né? Eu vou travar um deles a mais. Vou fazer aqui com o pêndulo, tá? Travar dois deles. Beleza. Esse cara aqui está travado, esse aqui também está travado. Vai ver apenas o pêndulo aqui. Eu vou girar ele com uma determinada velocidade, com determinada aceleração. Depois eu vou cessar essa aceleração, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, step.
step, vou usar aqui o time. Deixa eu ver aqui. Só ver o que eu... Tempo. Tempo inicial, eu vou colocar 0, certo? Então, no instante zero, eu vou ter 1 radianos por segundo ao quadrado. A aceleração, ao colocar menor, 0,25. Ou seja, eu tenho um torque, o torque está me proporcionando uma força, uma rotação acelerada. Depois, quando eu formar 1 segundo, esse cara não vai estar mais acelerado e ele vai chegar numa determinada velocidade, tá certo? Em 1 segundo ele chega numa determinada velocidade, que vai ser 0,25 radianos por segundo, e aí ele vai ficar com essa velocidade. Então, vou colocar aqui. Ok, ok. Eu vou fazer agora a análise em 5 segundos. E aí a gente vai tentar analisar os gráficos. E discutir em cima da problemática de conservação de energia, certo? Tá rodando, ó. Deixa eu ver aqui a... Então, foi pouca aceleração. Deixa eu acertar aqui. Colocar aqui um pouquinho mais, não deu nem uma volta completa. Colocar aqui 5 radianos por segundo. 5, 1 segundo, ele chega... eu acho que ele vai conseguir dar uma volta completa aqui. Vamos ver o gráfico. Oh, não é essa. Ó, velocidade angular. Era 0, né? Aí eu acelerei, né? Então vai ser a tangente dessa reta aqui. E quando foi 0,1 segundo, não sei se vocês estão lembrados, 1 segundo, né? Eu zerei, né? Zerei a aceleração e aí ele chegou nessa velocidade aqui. Tá? Tem outro efeito aqui que eu não queria mencionar, mas eu vou ter que tirar ele, que é a força da gravidade, certo? Eu vou tirar o efeito da gravidade para deixar mais claro para nós. Tá? Deixa eu resolver de novo. Ó, eu tirei o efeito da gravidade no nosso resultado. Ups. Vou pegar aqui os últimos resultados. É a junta. Dois. Ó, não tem efeito nenhum. É porque o movimento é prescrito. Então, aqui, ó, ele deixou a partir desse ponto, eu tenho a velocidade constante, tá vendo?
que eu acelerei ele até um determinado ponto e ele vai ficar. Só que, deixa eu ver aqui uma coisa. Pronto. Deixa eu ver aqui mais ou menos, tá? Mais ou menos. Quanto é que é o torque? Ó, o torque, para ele, é mais ou menos isso aqui. Eu vou colocar. Porque ele vai variando, né? Ó, a aceleração. Colocar ele aqui em torno de. Colocar 1 Nm, tá? 1 Nm em 1 segundo. E aí a gente vai. Depois ele. A força é zero. E aí ele vai só deslocar. Ó, vou tirar aqui. Terceiro, não vou tirar. Tirar esse cara aqui, ó. Não vou fazer mais movimento prescrito, tá certo? É como se eu pegasse esse objeto aqui e aplicasse um torque. Eu dou um peteleco nele, ele vai começar a girar, tá certo? Ele vai acelerar até uma determinada velocidade e vai ficar nessa velocidade constante. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vou aplicar aqui um torque. Opa. Colocar aqui, ó, torque é 0,001, certo? Então, essa é a direção do torque que eu vou aplicar. Vou aplicar um torque aqui, esse cara tende a girar. Eu poderia usar a própria junta, tá certo? Mas é como se eu pegasse e girasse girasse esse elemento a partir de um torque, um peteleco que eu dou, que não falta muito a quantidade aqui para a gente. É só para vocês verem o efeito físico disso. Tá? Então, aqui a força aplicada. Vou alterar ele, ó, para ele ter uma determinada expressão matemática, que é justamente a expressão que a gente utilizou anteriormente. Né? Então, tempo em zero, eu vou ter um torque, coloquei 1, né? Quando for 1 segundo, não tenho força alguma, então torque algum. Então, ele vai chegar numa determinada velocidade, e vai ficar constante, porque o torque não é mais aplicado. Em 1 segundo eu vou cessar. Então, vamos lá. Torque muito baixo. É porque eu baixei, né? Coloquei 1 ali. Vou colocar. Ele começa ali com. Coloquei 1 é baixo, né? Vou colocar 2,5. O torque tem que ser suficientemente grande para ele dar a volta completa. Ó. Vamos ver o gráfico agora. Portar o último resultado.
Ó, é porque aumentou a velocidade e o torque deixou de ser aplicado, ó, tá vendo? Deixa eu tirar as demais, que aí fica mais claro esse efeito. Ele fica com essa mesma velocidade, tá, pessoal? O que que acontece? O tempo não deixa a gente visualizar e dar a volta completa, tá certo? Eu teria que ter um tempo grande para conseguir visualizar e dar a volta completa, tá certo? Mas a velocidade dele, ó, é essa aqui, em torno de 0,25, tá? Se ele tivesse um tempo maior, ele daria a volta completa com essa velocidade. Ele fica girando com a velocidade constante, tá? Vou tirar esses outros caras aqui, ó. E aí a gente tira até esse. E aí ele fica melhor, a escala fica melhor para a gente, ó. Certo? Ele estava em velocidade zero. Eu dei aquele peteleco, né, um torque inicial de 2,5 newton milímetro. E aí, quando é 1 segundo, eu deixo de aplicar esse torque. Tá certo? Quando eu deixo de aplicar, ele vai ter uma força constante, né? Uma força que vai permanecer, uma velocidade constante. Durante a aplicação do torque, eu tenho que ele estar acelerado, né? Porque torque é igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Tenho um movimento acelerado aqui. Depois que eu tiro o torque, passa a ser um movimento com aceleração nula, ou seja, velocidade constante. Velocidade constante. Né? E aí o momento vai se conservar, beleza? Ele vai se conservar, vai ficar girando com essa velocidade aqui, tá? Agora, o que é que acontece se no mundo real, isso não ocorre, né? Imagina, você fez essa montagem aqui, colocou aqui uma junta, né? E deu um peteleco. Aí esse cara ficar girando o resto da vida, né? Não vai acontecer isso. Tudo bem? Todo mundo consegue visualizar isso? Que eu aplicando aqui um esforço inicial e cessando esse esforço, o objeto ele tende a ir para o repouso, né? Por quê? Por conta do atrito, por exemplo, né? Daqui na junta, por exemplo, a resistência do ar, né? Que existe aqui em volta dessa barrinha, né? E aí eu vou simular apenas o atrito, ó. Vou pegar aqui, ó, colocar aqui uma propriedade de atrito, né? Colocar aqui, ó, tá com um coeficiente de atrito de 0. Colocar 0,25, tá? Tá bem lubrificado esse negócio aqui. E aí eu vou simular novamente. Resolvi. Vou agora pegar o último resultado. Ó, a velocidade começa a cair, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho atrito. Tenho agora uma componente não conservativa de força, né? Força ou torque, que está tirando energia do sistema, né? O meu modelo anterior, ele teria uma energia cinética meio que ad eterno, né? Seguindo, ficaria constante, a velocidade constante, não é real. Então, muito cuidado com a energia, esse trabalho aqui, né? Que ele é bem idealizado, tá certo? Você sempre vai ter atrito. É sua decisão utilizar ou não o atrito, mas ele sempre vai existir, tá certo? Às vezes você vai poder desprezar ele, às vezes não, tá bom? Então, cuidado com isso.
Bom, agora, com relação ao movimento de uma força central, lembrando que o momento angular se conserva, né? Então, esse aqui é o momento angular, né, dessa partícula em relação a esse centro aqui. Então, o momento angular se conserva porque a força é uma força central, né? E aí eu tenho também o princípio de conservação da energia. Por quê? Porque a energia aqui é a energia potencial. A força que vai estar aqui é uma força conservativa, né? Eu posso gerar as componentes de força a partir do potencial da energia. Então, isso aqui é válido. E aí eu escrevo, né, energia potencial, energia cinética inicial, menos, veja que esse sinal é negativo por causa da equação energia potencial gravitacional, né, é menos, tá bom? E aqui a energia potencial, menos a energia cinética no outro instante e a energia potencial no outro instante. Aqui, ó, é a posição inicial, né, o R0. E aqui é a posição em um ponto P qualquer. Então, eu tenho essas duas equações para descrever o movimento dessa partícula, né? Eu preciso de quê? Ó? R, né? E aí eu preciso encontrar, eu posso encontrar V, que é a velocidade final, e também o ângulo, tá certo? Esse ângulo aqui, que me dá a direção da velocidade. Entenderam? Então, se eu souber a energia que eu lanço, né, esse objeto, né, tanta energia, eu posso ter energia cinética quanto potencial. Com o mesmo vezinho que eu calculei a energia cinética, eu posso obter o, o momento angular inicial. Logicamente, você precisa desse ângulo aqui, que é o ângulo com que você fez o lançamento, né? Eu tenho a velocidade, tenho o ângulo de lançamento, então eu tenho o momento angular inicial. E aí, com essas duas equações, eu consigo saber até duas incógnitas, né? Que é o quê? A velocidade com que ele está indo num determinado raio e também a direção da velocidade. No mínimo e máximo, tá? Φ é 40, né? E aí eu poderia, por exemplo, querer saber quanto é que é o R máximo, né? Nessa posição aqui. Logicamente, se eu souber quanto é que é a velocidade mínima, aqui nessa posição máxima, de raio máximo, eu tenho a, a velocidade mínima. No raio mínimo, eu tenho a velocidade máxima. Bom, agora um exemplo, tá? Esse cara aqui é bem interessante, que eu sempre desafio os estudantes a responder esse problema de forma usando o método de Newton, né? Então, ó, um colar de 90 newtons, tá? Ele pesa 90 newtons, desliza sem atrito ao longo de uma haste vertical, como mostrado. A mola unida ao colar tem um comprimento indeformado de 10. Né? Então, se eu tivesse uma mola, né, a mola solta aqui, ela teria 10 centímetros. Como eu instalei a mola, ela ficou com 20. Então, já existe uma carga na mola, né?
já existe uma deformação da mola. Então, cuidado com isso. Lembrem que as equações de energia potencial elástica estão em relação ao estado não deformado, e não aqui, ó, nessa configuração, tá bom? Então, cuidado com isso. A mola unida ao colar tem uma e 540 Nm. Se o colar é solto do repouso, na posição 1, determine sua velocidade depois de ter movido 15 centímetros para a posição 2. Tá? Ora, primeira coisa, a energia potencial elástica. Tá? E aqui ele já tem energia potencial elástica, não é isso? Porque era 10, né? Ele foi para 20. Então, eu tenho 10 centímetros de deformação, que é 0,1 metro. Acho a energia potencial elástica. Tá? Tem uma energia gravitacional também, né? Que é o quê? MGH. Só que, se eu utilizo esse nível como nível de referência, né? A energia potencial gravitacional é nula. Né? E eu vou ter somente como energia potencial, em V1, a energia potencial elástica, 2,7. Como ele parte do repouso, eu uso energia cinética igual a zero. Né? Eu substituo zero na equação da energia cinética e encontro que energia cinética é zero. Na posição 2, né? Na posição 2, eu tenho que saber da formação da mola. Né? Ele disse que é 25. Por quê? Porque ele desceu 15 e tinha 20 aqui. Aí você faz, né? O Pitágoras aqui e encontra que o comprimento da mola é 25. 25 menos 10 dá 15, né? Isso, 15 centímetros, 0,5 metros. Acho potencial elástico nessas condições, dá 6,1 joule. E o gravitacional vai ser o quê? Menos, porque ele está abaixo do nível de referência. E o trabalho que eu vou ter que realizar é um trabalho negativo, né? Porque eu vou ter que deslocar contra a força da gravidade. Então, fica menos 13,5 joules. Né? V2, né? V2 vai ser quem? Esse com esse. Né? O VG negativo, então, na realidade, eu vou reduzir a energia potencial. Vai ficar menos 7,4 joules. E a energia cinética, eu não sei, né? É isso que eu quero saber. Substituo os valores, né? Um meio de 90, que é o peso que ele deu, né? Divido por 9,81, que é a aceleração da gravidade, V ao quadrado, né? Então, esse termo aqui vai ser 4,59 V ao quadrado. Substituo tudo na minha equação de conservação de energia, né? E resolvo para V2, e encontro que V2 é 1,48 metros por segundo. Né? Então, essa é a velocidade quando estiver passando por essa posição. Tá? Quando você tirar a raiz, você vai ter mais e menos, né? Segundo a matemática, a gente vai ter mais e menos 1,48. Né? Então, veja que eu estou representando o V, eu tenho uma setinha, estou só indicando que ele é para baixo, 1,48. E aí eu tenho, eu estou amarrando a direção, né? Eu poderia estar subindo também, certo? Poderia estar subindo. Então, se eu fosse descesse um pouquinho mais, quando eu estivesse voltando e estivesse passando por essa mesma posição, como não há atrito, você teria a mesma velocidade, só que ela estaria voltada para cima agora. Né? Como é a primeira vez que ele passou por essa posição 2 e ela estava aqui em cima, eu posso inferir que é 1,48 para baixo. Bom, esse outro exemplo eu vou deixar para vocês fazerem em casa, com a tranquilidade do lar. Tá? E eu vou agora para o princípio de conservação
de impulso e quantidade de movimento. Né? Então, a gente sabe da segunda lei de Newton que F é igual à derivada de mv, a derivada do momento linear. É isso? Eu posso reescrever essa equação dessa forma, né, e integrar em ambos os lados. Né? Partindo do princípio que o m não é constante, ou é constante, tá certo? Você pode ter essas duas possibilidades, tá certo? Como eu estou derivando essa quantidade mv, eu vou integrar, fica mv ao quadrado, ou mv2, menos mv1, que é, na realidade, a variação de mv, a variação da quantidade de movimento linear, tá certo? É igual a essa integral aqui, que a gente vai definir como sendo o impulso da força. Tá? O impulso, a gente fala em impulso, mas impulso não é uma força, tá? Fisicamente falando, de forma rigorosa, impulso é a integral da força, certo? Para ir de uma determinada condição 1 para uma posição 2, né? E esses, não é nem posição, é condição, ou tempo, no tempo T1 até o tempo T2. Então, eu tenho um impulso da força F, tá? Então, e aqui eu tenho um princípio não mais de energia, não é um princípio escalar, mas um princípio vetorial, de conservação, né? Se não acontece esse impulso, ou seja, essa integral aqui é nula, né? Isso significa que o momento vai se conservar, né? Porque esse termo aqui vai ser nulo e, consequentemente, mv1 é igual a mv2, m é igual a m. Então, a gente tem que as velocidades são iguais, né? Se a massa permanece constante. Ok? Então, se eu não tiver essa força integrada no tempo, isso aqui se mantém. Então, é outra maneira de você enxergar a conservação de momento, né? Ok? Conservação de momento. Vamos lá para o nosso exemplo. Olha aqui. Eu vou fazer agora. Ele. Eu vou aplicar o torque. Vou aplicar o torque num instante. Ó, ele vai ser x é zero, tá certo? Ó, em zero é zero. Quando for 1 segundo, aí eu vou aplicar o torque. Ou seja, momento angular, momento de inércia vezes aceleração angular, né, é igual a zero. Por quê? Porque você não tem uma força, um torque aplicado e vai mudar essa condição. Então, ele permanece ali parado, entendeu? A partir do momento que eu aplico, esse cara sai dessa condição. Seja na forma de energia, seja na forma de momento. Tá? Então, veja que é a mesma coisa escrita de forma diferente. O resultado é similar. Tá? Algumas vezes é melhor trabalhar com conservação de energia, às vezes é melhor trabalhar com conservação de momento, às vezes é bom trabalhar com Newton. Tá? Às vezes é bom trabalhar com Newton, mas só para problemas pequenos. Vai depender de vocês. Vocês vão escolher o melhor caminho. Escolhendo um caminho desse, é possível resolver o problema.
Entretanto, o caminho pode ser bem mais árduo, bem mais difícil de ser percorrido. Então, vamos olhar aqui o gráfico, a gente enxergar aqui esse efeito. Vou carregar aqui os últimos resultados. Ó, estranho. Deixa eu baixar aqui, tirar esses caras aqui. Acho que eu tô. Ó, quando for. Fica paradinho, né? Estranho. Ele está se movendo antes. Antes de um segundo ele começa a se mover. A força, o torque, né? Está começando a se mover antes. Tá, eu devo ter setado alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. Tá usando gravidade direita. Mas o caso é que ele ficaria nessa posição zero até o segundo. Aí depois que ele começaria a ter esse comportamento aqui de aumentar a velocidade. Tá? Fico devendo o resultado. Bom, ficou entendido o princípio de conservação, agora de quantidade de movimento. O que nessa equação aqui, ó, no princípio de conservação de energia, o que é similar a isso aqui? Qual o papel? O que vocês acham? Para no mundo de quantidade de movimento, né, em que as pessoas só utilizam quantidade de movimento e gostam, né, de quantidade de movimento, isso aqui tem o papel da energia cinética. Né? Então, imagine um objeto que está se movendo com uma determinada velocidade, né? Ou mesmo está em repouso. Né? A energia cinética é zero. Ela só vai mudar sua configuração se, né, for aplicado, né, for executado um trabalho, né, que tem, né, o papel do impulso. Né? Então, é como se eu tivesse uma outra forma de escrever a mesma coisa. Entenderam? É a mesma equação, são as mesmos, o efeito físico é o mesmo, entretanto, eu estou colocando isso sobre um ponto de vista diferente, sobre o ponto de vista de energia, o ponto de vista de conservação de momento, né, e impulso. Por que isso é importante? Porque eu posso mexer com variáveis diferentes, né? Aqui, ó, eu estou trabalhando com força e tempo, velocidade, só que é vetorial isso, tá certo? Já no método de trabalho e energia, eu vou trabalhar com força e deslocamento, né? Força e deslocamento. Então, eu mudo as variáveis para descrever o mesmo efeito físico, tá certo? Às vezes, é interessante trabalhar de forma mesclada, né? Utilizar energia, utilizar a conservação da quantidade de movimento, tá certo? Dependendo do problema que a gente tem em mãos.
As unidades, né, são newtons vezes segundo, tá? Que a gente pode chamar isso de quilo vezes metros por segundo. Isso aqui, ó, tem uma unidade no SI, né? Todos no SI. Agora, movimento de impulso, né? Então, imagina o seguinte, ó, que eu lancei uma bola com uma determinada velocidade, V1, e aplico à bola um impulso, tá certo? Uma força incrivelmente grande num intervalo bem pequeno. Então, isso significa, como esse intervalo é muito pequeno, para eu fazer essa análise aqui e fosse multiplicar, né, por um delta t muito pequeno, isso aqui ficaria bem próximo de zero, tá certo? Ou seja, eu poderia desprezar o efeito do peso no resultado, né, final do movimento, que é o quê? Ele está indo para uma direção, eu aplico a força, por exemplo, o livro dá o exemplo de uma tacada, né, de beisebol. Ele dá tacada, força muito grande, no intervalo bem pequeno, e aí ele despreza a força, essa quantidade aqui, por quê? Porque o trabalho, perdão, o tempo é bem pequeno, né? E esse cara aqui, quando multiplicar o W, que proporcionalmente também é pequeno, eu vou ter um número que, comparado a esse, é muito pequeno. Então, vai ser praticamente esse vetor aqui, para calcular o impulso global, né? Eu posso desprezar isso. Então, a força que age sobre a partícula durante um intervalo de tempo muito curto, que é grande o suficiente para causar mudança significativa na quantidade de movimento, é chamado de força impulsiva. Tá? Então, isso vai ser milissegundo, né? Forças milissegundo, tá certo? São tempos pequenos, mas que são suficientes para que a gente consiga aplicar uma força num objeto e mudar a configuração do nosso sistema. Então, quando a força impulsiva age sobre uma partícula, né, então eu abro mão da nomenclatura de integral, tá certo? Vou considerar que essa força é basicamente constante, porque o tempo é muito pequeno, então a variação da força é muito pequena e eu acabo considerando ela constante, e aquela integral se transforma num somatório, né? Somatório de forças vezes o intervalo de tempo que eu estou trabalhando. Quando a bola de beisebol é atingida por um taco, contato ocorre durante um curto intervalo de tempo, mas a força é grande o suficiente para mudar a sensação do movimento, mudar a direção, né, da bola. Forças não impulsivas são forças para as quais F vezes T é pequena. Por exemplo, esse cara aqui, ó, é pequeno, é não impulsivo. Por quê? Porque você não vai mudar significativamente esse estado aqui. Veja que essa seleção, essa escolha, é uma escolha de vocês, tá certo? Vocês têm que selecionar aquilo que é de fato significativo. Não aqui na disciplina, mas quando vocês se tornarem engenheiros, né? Projetistas, tá certo? Mais exemplos, tá bom? Eu vou trazer aqui uns exercícios que são. Deixa eu ver aqui. Mas, porque está tudo na nuvem, fica baixando, sabe, pessoal? Deixa me ver aqui.
Deixa eu tirar aqui da tela, senão vocês vão ver as provas tudo, né? Nós nem estava percebendo. Não, tá, não, mas eu percebi. Professor, tem previsão de quando sai as notas da primeira unidade? Sim, verdade. Eu estou com as demandas aqui do curso, né? Você sabe que eu sou coordenador também da engenharia mecânica. E assim que eu terminar essas demandas, eu vou corrigir a prova de vocês. Tá? É para ter a nota antes da próxima avaliação, certo? Certo. Tenho só que achar aqui, tá, pessoal? Só uma lista aqui de questões seletas. Vou escolher uma questãozinha aqui, que é bem simples, mas dá uma certa dor de cabeça para fazer. Olha só. Eu coloco como desafio, tá? Isso aqui. Então, imagina que eu tenho Imagina que eu tenho aqui um bloco, tá? Esse bloco tem essa superfície côncava aqui, perdão, e esse bloco tem massa M, tá certo? E eu vou trabalhar, né, com esse bloco como se fosse uma partícula, tá certo? Apesar dele ter essa forma aqui que me ajuda, eu vou trabalhar como se fosse uma partícula. Dentro dessa superfície côncava, eu coloquei aqui uma esfera, né? E eu estou forçando, estou dizendo que ela se move apenas ao longo dessa trajetória circular, tá certo? Eu não tenho movimento normal ao quadro, certo? Então, de tal forma que está caracterizado que isso aqui é um movimento num plano, tá bom? Então, eu quero saber esses três itens aqui, ó. Encontre os valores de θ ponto, né? E x ponto, quando a partícula passa pela primeira vez em θ igual a zero. Eu quero saber a velocidade, tá certo? Que esses dois caras vão ter quando a partícula parte aqui do nosso ponto inicial, tá? E desloca até aqui. Quando ele passar por aqui, qual a velocidade? Obtenha as equações. Só esse primeiro item, né? Os demais eu não falei ainda, então não vou cobrar, eu não vou discutir hoje com vocês. Tá certo? Então vamos lá. Como é que vocês acham que eu devo começar? Qual princípio vocês começariam? Hein? Com qual princípio? E tantos que a gente já. Que envolva velocidade, professor. Mas todos envolvem velocidade. Então, na realidade, eu vou precisar utilizar todos, né? Vou precisar utilizar todos os princípios de conservação do momento e também conservação da energia,
mecânica, né? Um detalhe importante, como eu não estou levando em consideração atrito, as forças aqui são conservativas, né? Todas elas. Ou é gravidade, né? Basicamente é gravidade que vai fazer esse cara se mover. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui o momento tem a seguinte equação. Vou fazer o seguinte, somatório, massa, vezes a velocidade, certo? Mais o somatório dos impulsos, tá bom? Vou colocar aqui todas as forças que geram impulso. E aí eu consigo discutir algumas características são importantes aqui no meu sistema. É igual. Então, eu coloco aqui, ó. 1. Ok. Tudo bem? Então, eu tenho aqui essa primeiro princípio de conservação da quantidade de movimento, tá certo? Então, essa massa aqui, no instante inicial, ele parte dessa posição aqui, ó, tá bom? Θ igual a π sobre 2, 90 graus. Né? Então, nessa posição, ele parte do repouso. Então, tanto o bloco quanto a esfera estão parados, né? E esse primeiro cara aqui, ó, é zero, tudo bem? Zero. Mais o impulso. Ora, entretanto, pessoal, eu tenho aqui, ó, nessa condição, eu tenho a força normal, né, da interface entre o bloco e a esfera, né? Entretanto, a normal é uma força que é relacionada ao peso do objeto, né? Então, como ela está aqui a 90 graus, né, a interface, a direção normal, está na direção perpendicular ao peso, então não tem força normal. E nesse caso, o impulso vai ser zero, porque a força, nesse instante, é zero. Além disso, à medida que eu desloco, né, eu vou ter uma força que vai ser a componente do peso, né, que vai ser a normal. Entretanto, da mesma forma que eu empurro, né, a esfera, aplica a força no bloco, o bloco, né, aplica a força na esfera. De tal forma que, se eu analiso o sistema, essas duas componentes, né, se anulam. Entendem? Então, eu posso dizer que eu vou ter o I, colocar assim, ó. O I, colocar aqui esfera, bloco, menos o I, bloco, esfera. E eles têm a mesma intensidade, tá bom? Esse mesmo valor aqui. Tá certo? Apenas o sinal que vai mudar. E aí, no final das contas, isso aqui também é nulo.
isso for entendido, porque eu trabalho isso, as forças internas, elas não vão modificar o momento, né, do nosso sistema. Forças internas não geram impulso. Interna que eu falo é interna ao sistema. Né? Estou analisando o quê? O bloco e a esfera. Então, a relação entre eles, elas não vão alterar o estado, não vai ganhar velocidade por eu ter essa força normal. É a mesma coisa que se eu tentasse parar um ônibus dentro dele, né? Eu aplico a força no ônibus, né? Então é igual aqui. Já viram essa situação num desenho animado ou no... É o Superman, né? O Superman que faz isso de vez em quando. Ele tá dentro do ônibus, aí tenta parar o ônibus. Não vai acontecer, pessoal, porque fisicamente é impossível. Né? Então, se eu aplico uma força em cima do. Estou lá no meu banco, aí empurro o banco do ônibus, no sentido contrário ao movimento dele. Né? Então, ele não para. Vocês já pensaram, já pararam para pensar nisso? Já? Ou não? Ficam só pensando em outras coisas, né? Mas, enfim, é o mesmo caso. Forças internas ao sistema, elas sempre vão ocorrer aos pares. E dessa forma, elas vão se anular mutuamente. Então, não tenho, né, porque ela parte do repouso, e eu também não tenho o impulso. Mas eu tenho esse estado aqui, ó, que é a velocidade final deles. Né? Então, eu tenho a massa da esfera, né, vezes a velocidade dela. Ora, aqui embaixo, tá certo? Aqui embaixo. Então, qual a velocidade da esfera? Ela está girando, né? Seguindo aqui essa trajetória circular. Então, eu vou ter o R, né? Teta ponta. Essa é a velocidade. Né? Só que, gente, é uma velocidade em relação a um objeto que está em movimento, né? Está em movimento. Então, é uma velocidade aparente. Né? Então, eu tenho que complementar isso com o quê? Com a velocidade do próprio corpo M, que tem o quê? X ponto. Né? Que o deslocamento dele é x, eu vou chamar aqui a derivada, a velocidade de x ponto. E aí eu tenho, de fato, uma componente de velocidade inercial. Né? Eu consigo montar uma velocidade que um observador fora do bloco vai conseguir enxergar, porque o bloco, ao mesmo tempo que ele está deslocando para direita, ele está descendo, né, seguindo a trajetória circular. Então, eu uso aqui essa composição. E eu posso fazer essa soma, tá certo? Porque eu estou analisando aqui embaixo. Então, a velocidade vai ser tangente, né? Tudo bem? Tangente. Eu não vou me preocupar ainda com os sinais, tá certo? Os sinais vão aparecer mais à frente, né? Eles são, eu vou dizer que são positivos, tá? De forma geral, né? O somatório dos dois. Ok? Então, essa é a momento linear, quantidade de movimento do sistema aqui embaixo, né? Devido a somente essa massa. E a massa do bloco é m vezes esse cara aqui, ó. Ok? Bom, agora eu posso reescrever a equação como uma função para encontrar o nosso θ-ponto. Ó, θ-ponto é igual a menos, né? Porque isso aqui vai para o outro lado da igualdade. Uma relação entre massas, que é a massa do sistema, que eu vou colocar M mais M maiúsculo, dividido por quem? Por MR. MR
vezes x ponto. Então, eu tenho uma relação aqui entre as velocidades, né, da esfera, né, e do bloco. Vai depender somente, ó, desse termo. Tá certo? Ó, mas tudo bem, professor, mas você ainda não encontrou quanto é que é a velocidade teta ponto e x ponto, apenas a relação entre elas, né? Se eu não souber quem é x, eu não vou saber quem é teta. Se eu não souber quem é teta, eu não sei quem é x. E aí eu fico sem ter aí uma resposta, tá? Bom, e aí que entra a aplicação de um outro princípio de conservação de energia agora, né? Então, a energia em mais a energia potencial em é igual à energia cinética em 2 mais a energia potencial em 2. Eu vou dizer que a minha referência, né, vai ficar aqui embaixo, tá certo? Nesse termo. Tudo bem? Que, digamos, é a posição mais, mais oportuna para a gente resolver esse problema. Aqui, bom, minha referência está aqui embaixo. Então, em eu não vou ter energia potencial, aliás, energia cinética, porque ele parte do repouso, mas eu vou ter uma energia potencial gravitacional, né? Dada por quem? Por a massa do da nossa esfera vezes quem? G é o peso, né? Vezes a altura, né? Que vai ser R, o raio. Então, essa é a energia potencial gravitacional desse cara, tá certo? Bom, e a energia potencial gravitacional do blocão, né? Eu posso dizer que é mg, tá certo? Máximo peso dele, vezes uma altura h, tá bom? E não importa se ele é positivo ou negativo. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Digamos que ele está um pouquinho, o centro de massa dele, eu vou colocar aqui como positivo, tá certo? O centro de massa dele está aqui, né? Então o peso está atuando nessa posição. Eu vou conseguir representar esse bloco como uma partícula no centro de massa, né? Então ele vai ser, ó, nessa posição aqui, quando tiver em o centro de massa vai ter nessa mesma posição. Então, eu vou chamar só de H, um valor qualquer, H. Como essa posição não modifica durante os dois estados, ela aparece de um lado e de outro, e aí se cancela. Ó, é igual a energia cinética. Qual é a energia cinética? Do bloco, né? E da esfera. Eu vou deixar ela para apresentar daqui a pouco. E eu vou discutir agora a energia potencial, né? A partícula, né, vai ter o quê? Uma energia potencial gravitacional igual a zero. Por quê? Porque a partícula está passando pelo nosso nível. Já esse cara aqui, ele não modificou, né? H, desculpa. Ele não modificou, né? É o mesmo H, né? E a distância até o referencial é a mesma, certo? Então, por isso que eu posso cancelar de um lado e de outro, né? Tudo bem? Posso cancelar de um lado e de outro, que ela vai aparecer, já que o bloco não desloca
na direção vertical, então a energia potencial dele não vai ter uma variação efetiva, né? Eu posso até escrever a energia potencial gravitacional do bloco, mas ela vai ter que aparecer do outro lado. E aí elas vão se anular. Entendem essa sacada? Bom, aí eu vou ter a energia potencial gravitacional desse cara, vai ser zero, e eu tenho a energia cinética, que é 1/2, vamos lá, da massa, né? Vezes quem? R, beta ponto. E esse cara aqui é Q ao quadrado, né? Entretanto, vocês lembram que a gente escreveu a velocidade como sendo mais x ponto, né? Eu tenho que repetir isso aqui. Eu tenho que calcular a energia cinética com uma velocidade calculada em relação a um referencial inercial. Então, eu coloco aqui ao quadrado. Tudo bem? Aí, já a energia cinética do outro termo, da outra massa, é m maiúsculo x ponto ao quadrado. Beleza? Então, eu tenho essa outra equação. Tenho essa equação e essa equação aqui. Né? Eu posso agora substituir θ, né, aqui. Esse θ que eu acabei de calcular. Então, eu vou só repetir a equação. Eu trago cara para cá. Vou colocar aqui parêntese. Tá? Beleza? Posso só inverter aqui a ordem. Vou botar o x para cá. Fica menos, né? Aqui. E eu tiro daqui. Tá? Então, ele está dividindo por R e multiplicando por R. Então, eu posso cancelar, né, esse R aqui e esse aqui. Tá? E colocar o x ponto, né? Fica 1. Beleza, vamos desenvolver esse termo que está aqui dentro. Tá? Então, vai ficar, vou fazer assim, ó, para ficar bem claro para vocês. Fica menos e menos, né? E aqui fica x vezes m. E aqui fica esse cara, esse cara. E aqui tem um mzinho aqui embaixo, né, ainda. E o sinal aqui desaparece. Então, esses dois termos aqui, ó, vão embora, né? Tudo bem? Então, fica menos. Posso colocar o x em evidência. E é menos. Só que é ao quadrado, então não preciso preocupar com o sinal. Ok? Beleza. Então, tchau. Tchau. Então, eu tenho 1/2 de m
no meio de m, isso aqui é uma velocidade, né, dado essa ponderação aqui. Posso igual a NGE. Posso até colocar o 2 aqui. Colocar esse termo aqui. Nas condições iniciais, né, vamos considerar aqui as condições iniciais. Nas condições iniciais, o θ-ponto, ele é negativo. Vocês concordam com isso? Ele está descendo para cá, né? Inicialmente, ele está, depois que ele percorreu 0,01 segundo, a partir do instante inicial, eu posso dizer que esse cara é uma velocidade, um valor negativo, né? Ok? E dessa forma, o que vai acontecer com x? Se esse cara é negativo, substitui aqui um valor negativo, o x vai ser positivo, né? Porque o negativo daqui vai cancelar o negativo do outro lado, e aí x fica sendo positivo, então x é para lá. Da mesma forma que se ele estiver voltando, né, no sentido positivo, o x vai ser negativo, e eles vão ficar aí oscilando, né? Ele gira para um lado, vai para um outro, né? Gira para um lado, então você tem um movimento que é dessa forma. Quando passa por x igual a zero, né? Então, em movimento contínuo, né? Quando ele passa por x igual a zero, a velocidade, né, é negativa. Portanto, o x é positivo. Certo? Então, eu vou resolver a equação 3 para encontrar essa equação aqui, né? Para encontrar quem é o nosso x. Então, eu posso fazer dessa forma, esse cara ao quadrado, né? Que fica ao quadrado. Fica mzão ao quadrado dividido por m, né? E aí eu posso... Ok? Posso colocar o x dois pontos em evidência, né? X ponto ao quadrado, perdão. E aí eu divido, né? Esse cara aqui, ó, por isso. Né? Então, posso escrever aqui, ó, m, não é isso? E aí eu pego esse cara, coloco aqui, né? Multiplico por isso, vai ficar m ao quadrado. Cancelo aqui. E desse lado, posso colocar então, eu posso colocar aqui de novo esse M em evidência, ó. Posso colocar esse M aqui em evidência, aqui para frente, ó, tirar o quadrado desse. E aí, eu tiro a raiz de tudo. Só que como é ao quadrado, vai ficar só M aqui, e fica a raiz, né, desses termos aqui. Então, essa é a velocidade x ponto.
tá? E ela é positiva, tá certo? Um valor positivo pela interpretação matemática que eu acabei de dar. É como ele está, né, descendo aqui, esses termos aqui vão dar um valor, a raiz vai dar um valor positivo, né? Vai ter positivo ou negativo. Então, eu preciso fazer a interpretação física para saber qual sinal eu vou utilizar. Isso aqui não está mais aqui. Bom, e aí eu substituo esse valor aqui, né, para encontrar quem é o nosso tetaponto. Beleza? Então, eu vou pegar, copiar de novo. E eu tenho um X ponto. Pego ele, trago para cá, copy e coloco aqui. Né? Então, está multiplicando, dividindo por N. Eu posso cancelar aqui, né? Ó. Cancelo esse com esse. Tudo bem? E posso deixar aqui fora, né? Como deixar dessa forma, mas vou deixar um pouco mais compacto, tá certo? Como eu quero, vou deixar mais compacto, vou levar todo mundo para dentro e vou colocar quadrado, né? Ele saiu porque quis, como diz o. E aqui fica R ao quadrado. Né? E esse aqui eu posso apagar porque já coloquei tudo para dentro da raiz. Ó, posso cancelar esse R com o R tá aqui. E aí eu tenho Mzão e Mzinho, né? Aqui é o quadrado e aqui é só uma vez. Eu posso cancelar, ó, esse com esse. O quadrado. Aí a velocidade é teta ponto. Né? Tem o sinal negativo, né? Porque ele está no sentido horário, né? Segundo a regra da mão direita, o sentido horário vai ser. Ok? Então eu tenho aí os dois valores de velocidade x ponto, teta ponto. Bom, acabou o nosso tempo, né? 5h38. Eu vou tentar gravar um videozinho como seria esse sistema deslocando, tá certo? É semelhante àquele problema da cunha, lembra? Eu coloco uma cunha, aliás, um bloco, né? E eu coloco uma determinada cunha como um plano inclinado, e na medida que o bloco desliza, né, nesse sentido, o bloco vai estar no outro sentido. E aí, por que isso acontece? Pela conservação do momento. Conservação do momento. A força interna, ela ela não, não vai mudar o momento. O momento tem que se conservar. E para que ele se conserve, por exemplo, esse cara que está movimentando, né, eu tenho que ter um momento desse bloco de baixo para anular o momento que está sendo gerado por essa esfera aqui. Né? E aí o momento se conserva. O momento se torna igual a zero. Né? Que é a equação que a gente acabou de mostrar. O momento se conserva. Né? Ela é igual a zero. Então, o momento desse bloco com o momento da esfera, quando eu somar os dois, tem que dar zero. Né? Porque inicialmente o momento era zero. Entenderam? Por quê? Não tem força externa ao sistema. Né? Tem as forças internas que não mudam o momento. Lembrem do absurdo, né, de você tentar parar um ônibus
né, empurrando o banco, né? Você está dentro do banco, aí o pessoal chama você de louco, né? Você não ia conseguir também. Tá certo? Pensem nisso. Então, obrigado, gente. Tenham todos uma ótima semana. E assim que possível, eu vou publicar as notas de vocês, tá bom? Obrigado.